Boa tarde, mulheres edificantes. Sejam muito bem-vindas nessa quarta-feira especial, quarta-feira de chafé, assim como todos os dias às 17h57. É um prazer ter vocês comigo. E hoje temos uma aula super especial, uma aula sobre estrutura. Estrutura? Identidade. Exatamente, a identidade de uma mulher edificante. E eu não poderia deixar de estar aqui falando com vocês um pouquinho daquilo que a gente discorreu na segunda, na terça. Quem lembra, deixa nos comentários, vamos interagir, vamos nos unir como mulheres edificantes, tá bom? Vamos lá, primeiro dia, segunda-feira, a gente falou sobre o projeto original de Deus, né, da nossa série, né, que é Deus como o nosso engenheiro de vida. Falamos sobre o projeto original de Deus na nossa vida, onde discutimos que tudo que Deus ele projeta, ele realmente sabe todos os cálculos, ele sabe todas as dimensões, ele sabe todos os detalhes que a gente ainda não visualizou, mas ele sabe tudo. E ontem, na terça-feira, nós discutimos sobre um dos fundamentos da mulher edificante, que é o quê? A fé. Trouxemos o exemplo de Noé para a gente entender como que Noé, ele teve fé, ele foi perseverante. Noé, ele construiu a arca sem ver uma gota de chuva. Ele construiu por décadas, quase centenas. Não tem o tempo exato, mas é um tempo estimativo. Então imagina só você construir uma arca sem ver uma gota de chuva por quase um século. Então tivemos esse exemplo e hoje nós vamos falar da estrutura de uma mulher, que nada mais é do que a identidade. E a identidade, ela vem na nossa vida conforme a gente tem uma direção do nosso engenheiro, o nosso Deus, e nós somos fundamentados e temos uma base sólida para que seja construído aquilo que nós nascemos para ser, tá bom? Então vamos lá. Então vamos aos tópicos. Primeiro tópico: a estrutura se ergue sobre o projeto e a base. Exatamente. Vamos lá. Você imagina como a gente vai conseguir subir pilares, vigas, lajes dentro de um solo de terra, sem uma base firme, sem algo firme? Não tem como. E para a gente construir a estrutura, construir também essa base, solidificar ela, a gente tem que ter o primeiro passo, que é o projeto. Então, essa estrutura, ela é sobre o projeto e sobre a base. E a estrutura da mulher, ela vem para o quê? Para suportar as cargas que vão ser impostas naquela estrutura. Essas cargas seriam o quê? O propósito de uma mulher. Então, a estrutura da mulher, ela tem que estar totalmente ligada em um projetista, ligada, sobre a base, para que realmente essa estrutura tenha uma armadura forte, tenha um concreto forte, seja realmente uma estrutura que vai suportar as cargas subsequentes. Então, o que podemos aprender com esse tópico, com esse breve ensinamento, é que a fé te fundamenta, mas é a estrutura que te faz ficar de pé. Segundo tópico: a obra, ela não se mantém de pé sem a estrutura. E na nossa vida, nós mulheres não conseguimos nos manter de pé, suportar certas cargas, se não soubermos quem somos, para o que fomos nascidas, aquilo que o Senhor está criando na nossa vida. Então, a mulher que ela não tenha a estrutura, ela vive em oscilações. Tem dia que ela acredita, tem dia que ela duvida, tem dia que ela está desanimada, tem dia que ela faz, tem dia que ela não faz. Por quê? Porque ela não sabe quem é. Enquanto você não saber quem você é, você, além de não ter comportamentos coerentes com a vida que Deus quer para você, você aceita de outras pessoas também comportamentos e atitudes que não foram feitos para você. O que podemos aprender com isso é que não há estabilidade espiritual sem saber quem você é no projeto de Deus. E como que tá a sua vida no cotidiano? Como que tá os seus dias? Eles estão firmes, concretos
ou eles estão oscilando? Terceiro ponto, vamos lá. O inimigo sempre ataca a estrutura. Vamos ir um pouquinho lá na época de Adão e Eva. Ele não foi mexer no físico, em algo estético. Ele foi mexer o que em Eva? Na estrutura, na identidade. Ele plantou ali uma dúvida em Eva. E é exatamente isso que ele tenta fazer com a nossa vida. Ele tenta plantar uma dúvida, plantar uma oscilação, uma curiosidade de algo que não é para nós. Ele tenta isso. O papel dele é esse, desde a criação do mundo. Então, a dúvida, ela é o que na nossa vida? Ela é uma fissura que começa a dar na estrutura, sabe? E ali aquilo vai o quê? Dilatando, expandindo, até que ocorra uma ruptura. Então, se você não tem uma identidade firme, uma dúvida que entra no seu coração vai ter ruptura, vai rachar, vai fissurar. Então, o ensinamento que a gente pode trazer desse terceiro ponto é o quê? O diabo, ele não destrói o que é forte. Ele destrói quem esqueceu quem é. Ou seja, você, mulher, quando você não sabe quem você é, literalmente o inimigo, ele tem mais força para te atacar. Porque quando você é totalmente firmada, tem uma estrutura, ele não consegue penetrar, ele não consegue lançar uma dúvida sobre você, ele não tem poder para isso, ele não consegue, ele pode usar qualquer ferramenta que for, quando você sabe quem você é, ele não consegue entrar no seu coração. Vamos lá, quarto ponto, uma estrutura inabalável, e eu trouxe como exemplo Daniel. Não sei se todas vocês conhecem a história de Daniel, mas eu vou ser bem breve, mas aconselho ler o livro de Daniel. É um livro totalmente edificante, onde ele traz vários princípios como verdade, né, como um homem que foi fiel, leal ao Senhor, verdadeiro. E Daniel, ele também é um exemplo de estrutura para nós. Vamos ver? Daniel 1:8 diz: Daniel decidiu não se tornar impuro com as porções de comida e de vinho dadas pelo rei. E o que acontece? Daniel, ele vivia no reinado, ele vivia com rei, governadores, ele vivia num ambiente, antigamente, que seria hoje um ambiente político. E o rei, ele ofertou todo esse banquete para Daniel e seus amigos. Só que Daniel, ele decidiu não se contaminar. Daniel, ele tinha uma identidade firme, onde ele sabia quem ele era e que ele não precisava daquele banquete. Daniel, ele sabia em quem ele era firmado. Daniel, ele tinha a prática da oração. Daniel, ele tinha a prática de jejum. Ele tinha uma alimentação saudável, porque ele não deixava penetrar dentro de si aquilo que não era edificante para o corpo dele, aquilo que não iria construir algo que seria de Deus nele. Então, Daniel, ele é um exemplo para nós em vários aspectos. Como que está a sua saúde hoje? Como que está o seu corpo hoje? Como que está o seu emocional hoje? Como que está a sua vida espiritual hoje? Porque nós somos corpo, alma e espírito. E se você não cuida de um, ele vai fraquejar, ele vai ficar necessitado. E aquilo que você não alimenta, aquilo vai gritar dentro de você. Então, Daniel, ele traz pra gente essa identidade firme, essa verdade de um homem íntegro. Ele sabia exatamente quem ele era, que ele não precisava daquele banquete. Então, outro ponto que eu trago aqui nesse ensinamento de Daniel é: quais as mesas você, mulher, tem sentado? O que você tem ouvido? O que você tem falado? Como tem sido o seu ciclo social? Como tem sido a sua vida no cotidiano? Porque se você não sabe quem você é, qualquer mesa que você se sentar, qualquer assunto que for falado ali, você vai simplesmente se alimentar daquilo e aquilo vai te influenciar. Então, como que tá? Como que tá a sua vida? Como que tá as suas mesas, as suas conexões, os seus relacionamentos? Nós somos parcela das pessoas que convivemos.
E antes de falar do quinto e último ponto, eu gostaria novamente de pedir, mulheres que estejam assistindo, compartilha com outras mulheres, vamos edificar, vamos formar um exército de mulheres, compartilha, curta, porque isso faz o vídeo alcançar outras pessoas. E o nosso foco aqui é o quê? Encontrar pessoas, mulheres que precisam ser edificadas. Assim como você está ouvindo e algo você está aprendendo, você pode realmente contribuir para várias outras aprender. Então, compartilha com as suas amigas, compartilha com a família, compartilha com quem você sentir no coração assim, olha, eu acho que essa palavra fulana vai gostar. Manda para ela, talvez é Deus te incomodando mesmo para poder ajudar o próximo. E lembrando o que eu falei ontem, a nossa bênção, ela é para ser compartilhada. Então não guarde só para você aquilo que Deus está edificando em você. Vamos lá? Quinto ponto. A estrutura, ela é formada no secreto. Então, por exemplo, quando o Senhor tem uma obra na nossa vida, Ele constrói a estrutura para depois trazer a beleza e o acabamento, não é? Trazer aquela essência, aquele brilho, onde as pessoas vão chegar para você e falar assim, nossa, eu vejo Deus em você, eu vejo o Espírito Santo em você. Mas primeiro tem que ter aquela formação daquela estrutura. E a formação dela é realmente no secreto. Do que seria isso? A intimidade com Deus. Por exemplo, na estrutura, primeiro você sobe a estrutura para cima, para depois montá-la por dentro. Porque as paredes não é parte de estrutura, a parede é a carga. Então as divisões ali, o que vem por dentro, é depois. Primeiro é aquele esqueleto, é aquela estrutura. E o engenheiro também, ele trabalha o que? O engenheiro trabalha primeiro internamente para depois ser no externo. Então, geralmente, todo o acabamento de uma casa, ela começa pela parte interna. Então, quando o Senhor, ele vai tendo intimidade com você, ele vai te tratando em toda a estrutura, em todo o interior, para que depois seja nesse externo. O que nós aprendemos com isso? Uma estrutura, ela permanece de pé, mesmo sem alguém estar olhando. Então, por exemplo, você, mulher, quem você é quando ninguém está vendo? Quem você é quando você não precisa falar com alguém, eu sou isso. Porque quando você fala, eu sou isso, isso é uma necessidade de validação. Então, quem você está sendo? Quem você, mulher, está sendo quando ninguém está olhando? Ou quando pessoas estão perto de você e você não precisa falar um A. Você simplesmente, pela sua presença, você tem posicionamento. Você mostra que você tem uma estrutura forte. Sem precisar de validação de ninguém. Porque a única validação que você precisa é uma validação de quem te criou. Do seu projetista, do seu engenheiro. E a pergunta que eu deixo para você hoje é: como está a sua estrutura hoje? Ela está firme ou ela está abalável? Como estão os seus dias? Ele está oscilando? Ou você é firme naquilo que Deus te criou para ser? E eu vou deixar uma frase especial para vocês. A estrutura da alma, ela é firmada em Deus. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de hoje, dessa quarta-feira linda e abençoada. Desejo que vocês sejam realmente edificadas em cada dia que vocês assistirem o conteúdo do Chafé. Sejam muito bem-vindas e eu me despeço aqui nessa quarta-feira e espero vocês amanhã, quinta-feira, às 17h57. Grande beijo, minhas lindas!